Bom, voltando aqui agora no nosso segundo vídeo, ainda falando sobre as marcas de uma igreja genuinamente bíblica, a gente primeiro teve que explicar a primeira parte, faz parte das características da apostolicidade da igreja. Nós falamos que a igreja é una, ela é santa e ela é católica. Agora no segundo a gente está a explicar e falar realmente sobre as marcas de uma igreja genuinamente bíblica. E quais são essas marcas? Para falar sobre isso, eu quero aqui usar um texto da palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E eu quero ler alguns versículos para que a gente possa entender então uma dessas marcas. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Somente até aqui. Por que eu estou usando esse texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Para explicar uma coisa muito importante que a igreja precisa restaurar e recuperar hoje. As marcas de uma igreja autenticamente, verdadeiramente cristã são as seguintes. A primeira marca é uma igreja autenticamente cristã, ela se torna cristã quando ela verdadeiramente expõe as Sagradas Escrituras. A segunda marca, essa igreja depois de expor as Sagradas Escrituras, ela é reconhecida pela maneira como ela ministra os sacramentos. Em terceiro lugar, depois de expor as Escrituras, depois de ministrar os sacramentos, essa igreja é reconhecida como verdadeira cristã pela maneira como ela aplica a disciplina. E a disciplina é importantíssima dentro da igreja. Eu quero dizer que ler a palavra é sempre importante. Ter pessoas que ensinam a palavra é sempre importante. Interpretar a palavra com fidelidade é sempre muito, muito, muito importante. E quando a gente fala sobre ler a palavra, interpretar a palavra, expor a palavra, uma das marcas da igreja genuinamente cristã, eu quero dizer que nós não devemos ensinar somente partes da Escritura, mas é importante ensinar e aplicar toda a Escritura, meditar em toda a Escritura, falar sobre toda a Escritura, expor toda a Escritura, toda a verdade da Escritura. Não adianta pegar somente alguns trechos, senão se torna conveniência e não serviço ao reino. A ministração da ceia, a ministração da Santa Ceia, da ceia do Senhor, ela passa a ser o reflexo da maneira como a palavra é exposta. Se a palavra é exposta com fidelidade, se a palavra é exposta na sua totalidade, se a palavra é pregada na conformidade, se a palavra é pregada na totalidade, a ceia, ela quebranta os corações, a palavra quebranta os corações e as pessoas vão à ceia entendendo o significado da ceia. Porque a palavra comunica
que a igreja deve ser santa. A palavra comunica que a igreja deve ser una. E a palavra comunica que essa santidade leva à necessidade da aplicação da disciplina. Observemos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e nós vamos ver o seguinte. Talvez algumas pessoas peguem a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e leiam a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios como se ela fosse uma carta dentro do aspecto descritivo, ou seja, eles pegam a carta e acabam interpretando a escritura de uma maneira errada, pegando as cartas do apóstolo Paulo e fazendo como se ele estivesse, por exemplo, favorecendo algum movimento da igreja no século XXI para falar de um assunto que é muito importante para essa instituição. Tipo, é como se as pessoas procurassem nas cartas do apóstolo Paulo respaldo para poder defender uma mentalidade de dons que, na verdade, ele não está falando. Ele está admoestando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é o retrato da igreja brasileira. A igreja de Corinto é o retrato de uma igreja que se desvia de tudo. A igreja de Corinto é uma igreja herética. A igreja de Corinto é uma igreja descompromissada. A igreja de Corinto é uma igreja barulhenta. A igreja de Corinto é que aparenta ser o que não é. Ela quer ter fervor, ela quer chamar a atenção, mas a sua vida por trás dos bastidores é uma vida de reprovação. Dentro da igreja de Corinto há problemas teológicos, dentro da igreja de Corinto há problemas doutrinários, e dentro da igreja de Corinto há omissão. Qual é a omissão que é dentro da igreja de Corinto? A omissão de se colocar realmente numa posição aonde as pessoas vão fazer de tudo, não de maneira moralista, mas para a saúde da igreja, que haja a aplicação da disciplina. E o apóstolo Paulo, nesses trechos que nós lemos na primeira carta aos Coríntios, ele mostra isso bem claro. As cartas são admoestativas. Inclusive há alguém dentro da igreja de Corinto, nessa igreja barulhenta, nessa igreja que chama atenção, há uma pessoa dentro da igreja que está cometendo imoralidade pior do que alguns gentios poderiam efetuar, realizar. Mais escandaloso do que obras de próprios ímpios. E o apóstolo Paulo está dizendo, a ponto de alguém estar dentro da igreja e possuir a mulher do seu próprio pai. O apóstolo Paulo está preso em Roma, ele envia essa carta aos crentes da igreja de Corinto para que eles corrijam, para que eles vivam na verdade, para que eles apliquem a disciplina. É como se todos soubessem de algo, como se todos vissem algo e como se fingissem não ver. É como se o pecado fosse encoberto, fosse maquiado e fosse escondido. O texto não diz, mas será que esse problema imoral de ordem conjugal, provavelmente de ordem sexual, ele faz parte do currículo de uma família tradicional? Será? E por ser de uma família tradicional dentro da igreja, uma família poderosa, uma família que contribui com dízimos e ofertas, as pessoas têm receio, uma liderança tem receio de agir? Eu quero dizer uma coisa, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está descrevendo uma carta à igreja de Corinto, combatendo o seguinte, a omissão de quem é líder na igreja de Corinto. E quando a liderança é omissa, eu quero dizer que de repente existe um líder direto aqui em Corinto, responsável pela igreja de Corinto. É como se houvesse um pastor omisso. Ao invés dele coibir, ao invés dele tratar, ao invés dele sentenciar como o apóstolo Paulo fez, como aquilo, isso sendo errado, ele finge que não está vendo nada. A gente vê isso em muitos casos quando isso acontece com as próprias famílias dos pastores, né, no século XXI.
a maneira como eles fazem, infelizmente. O apóstolo Paulo está mostrando que uma vez que a liderança, que o pastor errou, que aquele que é líder, o primeiro líder errou, a liderança que vem juntamente com ele também erra, acaba sendo conivente com ele. Se o líder errou, se toda a liderança erra juntamente com ele, e se toda a igreja vive debaixo disto, todos estão debaixo do jugo do pecado. Isso faz mal para toda a igreja. E pelo que nós percebemos, talvez a pessoa que está aqui vivendo da maneira como está vivendo, ela inclusive ou não deve aceitar correção, ou deve viver na prática do pecado o tempo todo, escandalizando tanto dentro como fora da igreja. Porque muitos devem saber, uma igreja que não aplica a disciplina, provavelmente é uma igreja que também não sabe ministrar os sacramentos, e é uma igreja que não está comprometida com a verdade das Escrituras. O apóstolo Paulo mostra isso em suas cartas, e a igreja do século XXI deve urgentemente se voltar para essa necessidade, a aplicação da disciplina. Porque somente a aplicação da disciplina é que vai revelar a santidade da igreja. E quando houver disciplina, não no aspecto moralista, mas no aspecto da recuperação daquele que comete a falta, para que ele caia totalmente debaixo do peso da situação em que ele está vivendo, de maneira que ele veja que inclusive está agindo no meio do corpo como um ímpio, como um filho do diabo. E que ele perceba que a intenção do diabo é massacrá-lo. Que a admoestação sirva para o bem do faltoso, para arrependimento, para a cura dele e para a cura de toda a igreja. E que para que todos vejam que o Evangelho de Deus é santo, porque o Senhor é santo. Quais são as marcas então de uma igreja genuinamente cristã? Em primeiro lugar, a primeira marca, a igreja é comprometida com a fidelidade, com a pregação, com a exposição das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, entendendo a maneira como se prega as Escrituras, como busca a fidelidade às Escrituras, esta igreja então, segunda marca, a ministração dos sacramentos, a maneira como os sacramentos são ministrados. Terceiro lugar, a forma como a disciplina é aplicada. É necessário que o pecado seja denunciado, que o pecado seja retirado e que o pecador, que é membro do corpo, seja acompanhado, tratado e restaurado. Assim a igreja vive de maneira sadia. Que possamos meditar sobre isso nessa oportunidade, refletir sobre estas marcas de uma igreja genuinamente cristã. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Voltamos a qualquer momento para mais algum outro vídeo. Deus nos abençoe.